Boa noite. Boa noite, pessoal. Com muita alegria que estamos aqui hoje para falar desse tema tão importante. Em maio, mês das mães. Então, a Sociedade Paulista de Reumatologia escolheu esse tema tão importante que é a gestação e autoimunidade. Será que é um sonho impossível? Nós vamos aguardando um pouquinho enquanto a professora Emília entra, mas a gente já pode ir falando um pouquinho sobre o assunto. A live vai ficar gravada e quem quiser fazer alguma pergunta também pode escrever aqui nos comentários. Boa noite, gente. Então, quando a gente pensa em gestação nas doenças autoimunes, né, a primeira que nos vem à mente é a gestação no paciente, né, na paciente com lúpus. E a gente pode falar um pouquinho de lúpus e das outras pacientes também, mas lembrando que sempre a gestação numa paciente com lúpus é uma gestação de risco. Então, são necessários cuidados e é muito importante que a gente libere, né, programe essa gestação. O planejamento é muito, muito importante. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho. Boa noite, gente. Temos as nossas obstetras do HC, estão aqui também, doutora Adriana, obrigada pela presença. Vários amigos reumatologistas. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente... Já temos pergunta aqui. Não, talvez seja até paciente, então a gente vai responder as perguntas, também podem colocar as perguntas aqui. Vamos só esperar, ver se a professora Emília está tendo problemas técnicos para entrar. Vamos esperar para responder quando ela entrar, mas senão a gente já vai falando um pouquinho aqui sobre o assunto. Boa noite, pessoal. Então, a gestação, né, na paciente com lúpus vai ser sempre uma gestação de risco e, portanto, o planejamento é muito importante. Então, quando que essa paciente pode engravidar e também é importante quando que ela não pode engravidar. O médico reumatologista é um médico que tem muito contato com a sua paciente. Então, esse tema também tem que ser abordado. Tanto porque grande parte das nossas pacientes são mulheres em idade fértil, como também vários medicamentos que nós usamos para tratar as doenças são teratogênicos. Então, tem que haver um planejamento. Acho que a professora Emília conseguiu entrar. Daqui a pouquinho ela deve pedir para entrar aqui na live. Então, é uma questão que é muito importante. O planejamento vai ser importante para que a gente tenha, né, bons resultados e menor risco, tanto materno quanto fetal. Vou ver se a fixação, acho que vai dar certo. Aceitei a professora Emília, vamos ver se vai dar certo. Boa noite, professora. Boa noite, desculpe o pequeno atraso, esses são as pessoas de mais de 70. Então, hoje nós temos aqui a professora Emília para conversar com a gente sobre gestação. Professora Emília, na dispensa apresentação, a professora titular da reumatologia da Universidade Paulista de Medicina e da Unifesp. Então, é um prazer aqui em nome da Sociedade Paulista de Reumatologia. Vamos falar hoje no mês das mães sobre esse tema que é tão importante para a gente e para as nossas pacientes, que é a gestação e autoimunidade, um sonho possível?
Então, já temos até perguntas aqui, professora Emília, mas eu acho que a gente podia começar falando por que é tão importante falarmos de gestação em pacientes com lúpus. Tá. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço aí a presença, né, de quem está assistindo a nossa live. E falar que eu sou da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Bom, por que é tão importante falar de gestação em paciente com lúpus? Primeiro, porque é um binômio muito frequente. Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença que dá muito mais em mulheres. 9 a 10 a 12 até mulheres para cada homem infectado. Então, um grande número de mulheres. E não só questão de ser do sexo feminino, mas a doença ocorre principalmente quando é uma fase ativa, sexualmente e hormonalmente ativa, uma fase reprodutiva da mulher. Então, o lúpus é uma doença que é muito mais raro ter na menina antes dela ficar mulher, né, da menarca, e é muito mais raro ter pós a menopausa. Obviamente que ela pode começar nesses dois extremos da vida da mulher, mas é muito mais rara. Então, ela é muito mais frequente na fase em que a mulher está pensando, está querendo em filhos, né? Pensando em ter filhos, em procriar. Então, esta é uma fase, por isso que é tão importante. E nós sabemos que tanto a doença pode, de alguma forma, a gente vai entrar em detalhes, influenciar a gravidez, quanto a própria gestação pode influenciar a doença, a evolução da doença. Eu estou falando aqui em termos mais leigos, que eu sei que tem algumas pessoas que não são não são médicos, mas esse binômio frequente, gravidez em paciente com lúpus e as implicações que tanto a gestação causa na mulher grávida, quanto a própria gravidez pode levar para a mulher, mas como também a própria doença pode causar ter alguma influência negativa na evolução dessa gestação. E quais são os eventuais riscos de uma gravidez em uma paciente com lúpus? Tá. É muito difícil falar de riscos de um modo geral, né? Nós vamos ter riscos que são muito mais específicos para determinado subgrupo de pacientes. Então, o paciente com lúpus, quer dizer, a mãe que tem lúpus, quando engravida, sempre tem essa preocupação. Eu vou ter um filho que terá problemas, eu vou ter alguma coisa problemática na gestação? Ser bem planejada e a gravidez ocorrer numa fase da doença controlada, com todos os controles das medicações que ela faz uso, ela tem grande chance de ter uma gravidez tranquila, né? Uma gravidez como todas as outras mulheres. Isso já falo que é importante essa coisa de estar bem preparada e estar na fase da doença controlada. Se não tiver na doença controlada, ela pode sim, a gravidez pode agravar a doença que ela já tem. A mãe, né, então já tem doença. Imagina uma paciente com nefrite engravidar em vigência da nefrite, entrar em fase de tratamento da nefrite. Isso pode evoluir muito mal. Por isso que nós, recomendando tanto que as mulheres façam uma adequada conversa com seu médico, isso é muito importante, para fazer o planejamento de quando ela vai querer ou vai poder engravidar. E com relação ao próprio efeito que a gravidez pode causar nessa mãe, depende também do tipo do remédio que ela está usando, depende de como o médico vai contornar estas eventuais complicações. E eu acho que é fundamental ter um bom relacionamento com o seu reumatologista, assim como com o seu obstetra. E os dois também conversarem, o obstetra e o reumato e o obstetra, né? Então, acho que tem grandes chances de dar certo, desde que seja numa fase bem controlada da doença, com medicações adequadas. Existem subgrupos, como eu disse, de mulheres que podem ter algumas complicações durante a gestação, com mais frequência do que outras. Então, fala, puxa, mas quem que são essas mulheres? Quem que nós vamos ter que ter maior cuidado? Então, as pacientes com lúpus que têm um anticorpo chamado anticorpos antifosfolípides, pode ter a necessidade de um acompanhamento muito mais de perto
desta gravidez, né? Porque ela pode sim influenciar a evolução da mãe, né? Não só no feto, que a gente vai falar que é o contrário, a evolução da doença no feto, mas também a gestação ter um risco maior de ter trombose. Então, são esses cuidados que a gente faz para a mãe, e inclusive não só na gestação, como no pós-parto, né? Nos 4, 6 semanas do puerpério, também essa mãe que tem esses anticorpos tem que ser melhor seguidos. E o outro grupo, quer dizer, é mais assim, com relação agora propriamente à mãe, seria isso, né? Então, alguns anticorpos que teriam que ter mais cuidado, e principalmente estando com a doença controlada e ver que tipo de atividade teve agora. E também essa mãe, antes de engravidar, deverá saber que tipo de lesão ou de comprometimento prévio da doença deixou sequela ou não. Então, por isso que é difícil falar uma resposta, mas assim, há muito tempo atrás, quando eu comecei fazendo reumato, e olha que faz 40 anos, naquela época, nós aprendíamos que paciente com lúpus não deveria engravidar. Era tão temerário que a pessoa, né, preferia não deixar engravidar para não correr risco. Isso mudou muito, felizmente, mudou muito, né? Então, não há uma contraindicação da mulher lúpica engravidar. O que há são algumas orientações que elas devem ser seguidas, né? E mais, muito raramente, há uma contraindicação. Uma insuficiência renal que não esteja controlada, com hipertensão não controlada, hipertensão pulmonar não controlada, quer dizer, hipertensão pulmonar, que realmente é difícil de controlar. Então, essas estabelecidas podem ser dificultar digamos, a aprovação do médico para engravidar, né? Mas, de regra geral, isso não acontece nos outros casos. Lembrando que a paciente com lúpus vai ter um risco aumentado de fazer pré-eclâmpsia, de ter parto prematuro, então tem algumas medidas que a gente, né, tem estudado, alguns estudos mostrando que algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir essas complicações, né? O uso de aspirina em dose baixa, usa cálcio, fazer reposição de cálcio, tem mostrado diminuição. Então, a própria aspirina realmente é uma das formas de prevenir a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, né? Em mulheres de modo geral. E aí isso foi trazido para pacientes com lúpus, que já tem um risco mais aumentado do que as pacientes sem lúpus. Então, essa é fundamental. E o controle durante a gestação toda. E os controles que atualmente se pode fazer, né? Ter risco, avaliar risco prévio para poder tomar uma conduta mais adequada, né? Então, acho que isso, atualmente, cálcio, repor vitamina D, então tem várias coisas que podem ajudar, né? Então, acho Aqui que sim. também já temos uma pergunta relacionada aos riscos de subgrupos específicos com relação à mulher com lúpus que tem um anticorpo anti-RHO. Anti-RHO, tá. Você vê, anticorpos anti-RHO são anticorpos que podem passar pela placenta. Então, passa da circulação materna para o feto e ela pode causar uma coisa chamada lúpus neonatal. Seria uma alteração na criança, no feto e depois de nascer, né? Também, devido à passagem dessas anticorpos. Não é que a criança passa os anticorpos vêm da mãe. E a complicação mais temida desta síndrome do lúpus neonatal é o bloqueio cardíaco congênito. Bloqueio cardíaco, que seria, então, uma frequência cardíaca anormalmente baixa, né, levando ao risco do bebê ter insuficiência cardíaca e até óbito, infelizmente, né? Então, esse risco que existe para mães que têm anti-RHO, a forma de tentar proteger ou tentar fazer um diagnóstico precoce é exatamente, embora dê muito trabalho, né, exatamente fazer o controle do ecocardiograma fetal intrauterino. Então, até há pouco tempo se fazia, todo mundo com anti-RHO fazia semanal, né? Mas saiu essas últimas publicações, últimas orientações de 2020, tanto do colégio, na verdade, Colégio Americano de Reumatologia, mostrando que eles falam, agora eles tiraram semanal e colocaram fazer controles frequentes de ecocardiograma fetal. É lógico que isso
Isso para quem nunca teve o problema. Então, uma mãe, primeira gravidez, ela tem anti-Rho. Antigamente a gente fazia toda semana, atualmente tirou essa semanal, mas não fala se é cada 2 semanas, se é cada 10 dias, né? Se faz esse controle. Por quê? Porque se achar alterações que a gente classifica como bloqueio cardíaco, de nível 1, grau 1 ou 2, ela pode reverter dando para esta mãe corticoide que passariam pela placenta. Então, corticoide, normalmente betametasona ou até dexametasona, geralmente se usa. 4 miligramas por quilo, por dia, de dexametasona para tentar reverter o grau de bloqueio 1 e 2. Antigamente se tentava até no grau 3, mas ninguém conseguiu reverter grau 3. Portanto, atualmente não se aconselha dar corticoide para feto que tenha bloqueio de grau 3 ou bloqueio AV total. Quando esta mãe já tiver tido o antecedente de um filho com bloqueio, aí aumenta muito a chance, né, de ter um outro filho com bloqueio. Então, nestes casos, obrigatoriamente é pedido para fazer o controle do ecocardiograma fetal semanalmente. Isso começa na 16ª semana da gestação e vai até a 26ª, 28ª semana. Porque nesse período é o período onde o coraçãozinho se forma e os feixes de condução do estímulo cardíaco está exposto a esses anticorpos. E esse anticorpo, entrando em contato com esses feixes, pode levar a uma inflamação, a uma fibrose e a esse consequentemente ao bloqueio. Então, o que se tenta fazer é prevenir, fazendo o diagnóstico precoce e tratando antes de virar o grau 3 e ser bloqueio grau 1 e 2. Mas naqueles que têm um risco aumentado, então, precisa ser semanalmente feito este eco, né? Então, esses são os cuidados para quem tem o anti-Rho. Essas crianças podem, eventualmente, desenvolver outras lesões cutâneas, mas são mínimas. Essas lesões são reversíveis, né? E depois, com o tempo, esse anticorpo que estava da mãe passando para o feto, ele vai sair. Em 4, 6 meses, ele já acabou, fica negativo. Só lembrando também que o uso da hidroxicloroquina, ela previne, diminui o risco do BAVT, né, do bloqueio cardíaco total, em 60%. Então, é um motivo a mais para manter a hidroxicloroquina durante a gestação. Toda mãe que tem anti-Rho e que já teve, mesmo que não tenha lúpus, isso não é só para quem tem lúpus, né? Toda mãe que já teve anti-Rho positivo, teve um bloqueio cardíaco no feto anterior, agora, na próxima gravidez, mesmo que ela não sinta absolutamente nada, tenta-se fazer, então, a prevenção dessa complicação usando hidroxicloroquina. O paciente com lúpus já deve estar usando, né? Porque é mandatório o paciente com lúpus usar a hidroxicloroquina. Então, essa é a verdade. Isso tem sido muito, acho que tem reduzido os casos de bloqueio AV, né, de complicações, mas infelizmente também não tem estudos, não conseguiram nem fazer o estudo porque não tinha grupos para fazer o controle, né? Toda mãe quer dar o melhor e não quer fazer estudo. Pelos inúmeros benefícios da hidroxicloroquina na gestação, né? Então, a prevenção do bloqueio cardíaco congênito e também na prevenção de reativação do lúpus na gestação, prevenção de trombose. Então, vamos lá. A hidroxicloroquina tem que ser usada por todas, na gravidez também, né? Isso é importante porque, infelizmente, alguns colegas obstetra, né, gineco, ainda, agora diminuiu, de tanto que nós falamos da importância disso. Mas tinha pouco tempo atrás, gineco que falava, não, você está bem, então tira fora esse remédio. Tudo mostra que é muito melhor usar do que não usar, na gravidez, inclusive. Então, nós temos que bater bem. Acho que falhou. Esse caiu aqui. Uhum. Então, tá bom. E quais são os medicamentos, então, além da hidroxicloroquina, que podem ser usados na gestação? Tá. Então, primeiro, corticoide pode ser usado? Pode. De preferência em dose
mais baixa, de preferência menor que 20 miligramas. Mas, obviamente, que o corticoide vai depender da gravidade da manifestação da mãe, né? Não podemos falar assim, não pode usar corticoide, a mãe está tendo atividade que seja grave e que possa deixar sequela. Mas corticoide na gravidez pode ser usado. Por que a gente fala, mesmo assim, se possível, em dose baixa? Porque ele pode dar prematuridade, né? Então, mães que usam corticoide em dose mais alta, têm um risco maior, né, de ter bebês prematuros. Agora, tem uma outra medicação que chama azatioprina, que é um imunossupressor, que atualmente muito usada na gestação, exatamente assim. Se você precisar de corticoide em dose mais alta, porque está ativa na gravidez, antigamente a gente deixava o corticoide e não dava asa, né? Com medo. Atualmente se provou que é muito melhor associar a azatioprina e reduzir a cortisona do dia a dia do que deixar só com corticoide em dose alta para a mãe que está, então, para a gestante, né? Então, a azatioprina é seguro. Tem uma medicação, que é um imunossupressor, que é a ciclosporina, né? Ciclosporina também pode ser usada na gestação. Essa ciclosporina está há bastante tempo utilizada, isso vem, inclusive, da experiência das mulheres transplantadas que engravidavam e mantinham a ciclosporina. Então, ciclosporina pode ser usada. A tacrolimus também pode ser usado, né? Mas tem um alto custo, a gente não usa tanto. Com relação aos outros remédios, a gente tem novos remédios, né? Então, até os biológicos. Não, a gente sabe que não pode. Então, vou fazer uma lista do que não pode. Metotrexate, não, é um X, né? Ele é abortivo, ele também pode causar malformação, mas principalmente ele é abortivo. Ciclofosfamida, aquele que a gente faz impulso, bom, preferência, não. Ciclofosfamida, em alguns casos, de muito maior gravidade, que tem risco de vida, e principalmente a partir do segundo trimestre, é feito para os casos graves, que as mães precisam, né? Mas de preferência, não. Se tenta outras coisas, né? Então, metotrexato, ciclofosfamida, não. Micofenolato de mofetila também não pode ser usado, né? Por isso que é tão importante que um paciente com nefrite, que frequentemente estão usando micofenolato para tratar a nefrite, mesmo na fase de manutenção, não devam engravidar. Eles têm que esperar sair dessa atividade ou se tiver tudo bem, falar com o médico troca para outras medicações, como a azatioprina ou ciclosporina, para poder engravidar. Micofenolato não pode engravidar. Dos chamados biológicos, né, que é, por exemplo, belimumab, o belimumab não tem estudos bem feitos, então a gente fala, e nessa orientação no Guideline de 2020 também traz preferência, então, não usar. É interessante que teve um caso na Noruega que eles fizeram dosagem do belimumab no sangue do cordão de um bebê cuja mãe tinha parado de aplicar o belimumab na 20ª semana. E o que eles acharam? Tinha belimumab no sangue desse cordão do bebê, né? Então, ele passa pela placenta, né? Está lá e parece que tem uma vida média no bebê mais prolongado, mas não há casos chamados descritos de um aumento de malformação, nada disso. Tem um estudo que foi publicado agora em 2020 com análise de dados de farmacovigilância. São aqueles todos casos. Tem um problema, né? Uma farmacovigilância mundial, da Organização Mundial de Saúde, onde todos os casos eventualmente associados aos efeitos colaterais são lançados. Então, nessa análise de farmacovigilância, tinha aumentado o risco de infecção no bebê quando tinha usado o belimumab. Mas só dado com uma série de críticas que são esses estudos de farmacovigilância, tá? E assim, mais recentemente também, no ano Rheumatoid Disease de 2023, a Michelle Petri publicou
319 casos de grávidas que estavam em uso de belimumab durante a gestação, né? Desses aqui tinham tido 223 nativivos e encontrou-se um pequeno aumento de malformação nesse grupo do belimumab. Mas como belimumab frequentemente também estava usando outros remédios e porque o defeito também não era padrão, não seguia um padrão. Então, na verdade, assim, não se sabe, né? Não se pode concluir com estes dados de que ele possa ser teratogênico, né? Apesar desse dado, não dá para concluir. E a recomendação que é dada por todos os guidelines é de que se evite. Mas volta aquela história lá. Se está muito grave, se está precisando, é risco-benefício a ser analisado, caso por caso. E o rituximab, que é o outro biológico que eventualmente usamos em caso muito grave de lúpus, né, ou com comprometimentos que não responderam a outras terapêuticas, se pede para não usar. Existiram casos de que o bebê nasceu com imunodeficiência, exatamente com hipogama-globulinemia, exatamente pelo uso do rituximab. Mas também existem outros casos que nasceram bem, né? Mas a orientação é essa, só em último caso, risco-benefício, caso a caso avaliado. Só lembrando que na mãe que foi usado o biológico, lembrar que o bebê não pode tomar a vacina de BCG quando nascer. Então, porque justamente por essa questão que ele pode nascer com imunodeficiência, né? Exatamente. Se precisar de usar nessa mãe, o bebê tem que, o pediatra, né? O neonatologista, o pediatra tem que saber que não pode ser usado vírus vivo, vacina de vírus vivo de jeito nenhum. Né? E eles podem também responder mal, né? Porque eles podem estar hipogama e daí fazer a vacina achar que está protegendo e não está protegendo. Perguntaram aqui, né, saindo um pouquinho do lúpus, se pode usar o Mira na gestação. Então, os anti-TNFs, né, eles podem ser usados, de preferência certolizumab, mas os outros anti-TNFs também podem ser usados na gestação e aí, de preferência, suspender no terceiro trimestre, justamente para evitar essa imunodeficiência no bebê quando nascer, do recém-nascido. Exatamente. Eu acho que a preferência sempre é por certolizumab, né? Mas às vezes a paciente está indo tão bem com a adalimumab, não quer trocar, né? E a gente fica... Pode ser usado sim, né? Vai. Você sabe que a gente fala assim, é melhor tirar no terceiro trimestre, mas na doença inflamatória intestinal, eles têm autorizado a ficar a gravidez inteira, porque às vezes a mudança tem dado tanto risco para a mãe que é reativa da doença inflamatória que eles têm permitido, né? Então, vamos lá. Quais as condições ideais, então, para liberar uma paciente para engravidar? Uma condição ideal é, primeiro, ver o passado. O paciente né? O médico vai avaliar essa paciente falando assim, bom, quanto tempo essa paciente está bem, fora da atividade? O mínimo, 6 meses. Eu diria que se tivesse 1 ano bem, seria melhor, né? Mas no mínimo, tem que estar bem 6 meses. E não é estar bem tomando um monte de corticoide, remédio que não pode usar. Estar bem tomando, né, tá estável, com dose baixa de corticoide ou até sem corticoide, mas estando estável com a sua medicação. Agora, se está bem, mas está usando micofenolato, ela já com 2 ou 3 anos pós-anefrite, está em fase de manutenção. Aí você vai pensar, quantos anos tem essa mãe? Aí é outra hora importante, né, da conversa do obstetra e da própria mãe. Não, tem 28 anos. Nossa, tem a vida inteira, tem muito tempo, pode ser. Agora, você pega alguém que está tomando micofenolato, pós-nefrite lúpica, em tratamento de manutenção, já tem 35 anos, né? E já está no 2º para o 3º ano já de manutenção. Está bem. O que o médico vai fazer? Vamos conversar, vamos querer engravidar? Ótimo, então vamos trocar. Esse micofenolato vai ser trocado por azatioprina sozinho ou azatioprina e ciclosporina, dependendo de como tá, né? E vai esperar mais um tempo. Troca, espera. Continua estável, continua bem, aí libera, né? Porque assim, o que acontece? Às vezes troca e já libera,
e trocou, liberou. Mas essa segunda droga pode não ser tão eficaz como para segurar a atividade. Então, acho que o bom senso diz: 6 meses fora de atividade, no mínimo, faça as trocas dos remédios e depois deixa 3, 4, 6 meses, se possível, para engravidar. Eu estou falando sempre se possível, depende do quê? Depende da idade do paciente, né? Tem gente que consegue esperar, tem outros que não. Tem uma pergunta aqui sobre nefrite lúpica na gestação. O que fazer? Pois é. Quando o paciente engravidou sem a nefrite e durante a gestação aparece uma nefrite, aí a gente... E aí, assim, né, embora nós prefiramos fazer biópsia do rim, na gravidez sempre é um cuidado maior, né? Não é tão fácil biopsiar um rim de uma gestante. Então, nós tentamos avaliar qual é o tipo histológico possível e aí, então, não dá para usar o micofenolato, como nós já dissemos, então pode usar a azatioprina, faz pulso de corticoide, e se precisar ciclosporina, depende do tipo da nefrite, né? E se tiver no final da gravidez, mais do segundo para o terceiro trimestre, e a nefrite for grave e não responder, ciclofosfamida pode ser dado. Acho que a nefrite na gestação, né, ela tem alguns estudos mostrando que a chance, né, de você ter um desfecho ruim, né, para o feto é muito grande, chega a 80% em alguns relatos, até de perda fetal. E a nefrite, a gestação, né, limita o seu tratamento da nefrite. Então, você não vai poder usar as drogas habituais, que é a ciclofosfamida e o mofetil, e vai poder usar a azatioprina, a ciclosporina e o tacrolimus. Acho que lembrando alguns detalhes da nefrite, essa paciente a gente já vai estar dando AS, porque nós estamos dando a aspirina para todas as lúpicas gestantes, mas é uma paciente que a gente deve dar enoxaparina profilática, porque com a nefrite, a paciente já está gestante, está com atividade de doença, e a nefrite leva a perda de proteínas anticoagulantes e deixa a mulher protrombótica. Então, eu acho que isso, Luciana, depende um pouco de cada caso, né? Se a nefrite com síndrome nefrótica, com perda de proteína grande, concordo plenamente, né? Nos outros casos, eventualmente não, depende do grau da nefrite, né? Do que... Entra como opinião de especialista, né? Isso, Entra como opinião de especialista, mas tem algumas recomendações, né, internacionais que você deva dar o enoxaparina em proteinúria acima de 1 grama por dia. Sim, sim. Acho que sim, proteinúria é mais importante, né? E aquela história, né? Também de ver como é que está o comportamento. Nossa, está tendo muita interferência, não está, gente? Está tendo um pouquinho. Né? Acho que vale a pena lembrar também que na nefrite a gente não vai poder usar IECA e BRA, e a gente vai ter que controlar com outros antipertensivos, né, a pressão dessa paciente. Então, o que a gente pode usar? Né? Hidralazina, pindolol não tem mais no mercado. Então, metildopa, com cuidado na paciente que está com azatioprina. A associação azatioprina-metildopa pode levar a hepatotoxicidade. Então, metildopa, hidralazina, bloqueador de canal de cálcio. E se a gente teve uma paciente que precisou de 4 classes de drogas, uma gestante, e aí a gente associou também carvedilol, além desses outros. Além da furosemida, né, que pode ser usada na gestação. Diurético, sim. Eu acho que esse é um outro problema da nefrite na paciente lúpica, porque a gente não pode usar os renoprotetores, né? Habitualmente a gente usa inibidores da ECA e BRA, não só para controle da hipertensão, mas para reduzir a proteinúria. E aí, nessa gestante, não dá para usar. Então, é um arsenal a menos que a gente tem para controlar, né? E por isso, mais importante é não engravidar quando está com a atividade da doença, quando está com nefrite. E se está com nefrite, está bem controlado, porque ela pode reativar. Né? Essa é a história de você tirar o imunossupressor antecipadamente e depois você engravida e você reativa a doença. Né? Então, esse é um risco maior. Deixa eu ver. Outra pergunta. É possível fazer fertilização in vitro? É possível, é possível. Eu diria, é possível, mas se puder evitar, era melhor, né? O que faz a fertilização? Para você colher vários óvulos
você tem que dar um estímulo hormonal, né? Em geral, também isso demora um mês, né? Você tem que fazer o preparo, fazer a coleta, então demora mais de um mês para você ter os óvulos coletados e depois congelar. Quando a gente fala nós sempre somos meio que criticados, por que que aqueles que fazem a inseminação, que faz tratamento de mulheres inférteis, falam assim, mas a reumato não manda os casos. É que quando você abre a nefrite, quando o paciente está grave ou com atividade mais grave, você não é um momento para fazer a fertilização, porque você ainda vai encher de hormônios, sabe que hormônios femininos podem reativar a doença, quer dizer, aumenta o risco de trombose, mas não é um momento. Então, é muito mais a gente ver paciente falar assim, não, eu posso colher óvulos para começar a tratar minha nefrite? Você vai perder um mês e meio, no mínimo, né? E nem sempre a gente tem este tempo, né? Então, essa coisa... Aí, por isso mesmo que nós, nesses pacientes que têm um alto risco de perda de insuficiência ovariana, nós evitamos ciclofosfamida, né? Porque nós sabemos que dar ciclofosfamida para essas mulheres com mais de 30 anos aumenta o risco, mesmo em dose menor. Agora, quando precisa, quando é que mulher, independente do lúpus, muitas mulheres estão preferindo falar, eu tenho 34, mas eu não tenho o parceiro certo, ou não estou em vida profissional no momento, não quero engravidar, então vou coletar os óvulos e deixar guardado. Se a paciente com lúpus está bem, controlada, né? Ela pode fazer isso. É permitido em todos os guidelines, não é que não diz que é proibido. É mais complicado quando ela tem a síndrome antifosfolípide, que já teve trombose, então ela vai ter muito mais chance de complicação, então isso tem que ser muito discutido. Mas se a pessoa não tem a síndrome, não teve trombose, não tem anticorpos antifosfolípides, está em doença controlada, poderia fazer, e não está usando nenhuma medicação que é contraindicada, pode fazer a FIV. E como é que é o tratamento da mulher que tem síndrome de fosfolípide na gestação? Tá. Aí, quando a gente fala em síndrome, seria aquela paciente que já teve uma trombose nela, ou já teve um antecedente de ter ou perda fetal, ou ter prematuros com baixo peso, ou ter tido abortamento de repetição, né? Ou eclâmpsia, pré-eclâmpsia na outra gravidez. Então, essa paciente que já tem clínica de antifosfolípide, que chama de síndrome, ela vai ter que, durante a gravidez, parar de usar o Marevan. Quem teve trombose, você está usando anticoagulante, né? A gente fala Marevan, mas na verdade antivitamina K. Ela tem que suspender, porque esses anticoagulantes podem causar malformações, né? Teratogênicos. Então, a gente troca isso por uma heparina de baixo peso molecular, que vai usar a gravidez inteira. Ela pode associar isso deve associar isso com aspirina aspirina em baixa dose, 100 miligramas, 81 miligramas. Isso durante a gestação inteira e depois, nos 4 a 6 semanas pós. Aí não, se a pessoa já estava usando, já pode voltar a usar o Marevan no pós-parto, né? Mas na gravidez ela tem que usar estes anticoagulantes injetáveis, que tem um certo custo, né? A gravidez inteira, todo dia. Na dose, você pode usar 1 miligrama por quilo do peso da mãe, 12 em 12 horas, para quem já teve trombose, ou 1,5 miligrama por quilo cada 24 horas, né? Tentando dar menos picada, né? Porque de 12 em 12 você tem que ficar 2 picadinhas de subcutâneas, 2 injeções subcutâneas todos os dias, nos 9 meses, né? Antes do parto, obviamente, isso aqui tem que ser retirado, aspirina pelo menos 7 dias antes, e a injeçãozinha da heparina de baixo peso molecular, 12 a 24 horas antes, dependendo do esquema que se faz. E esse tem tido um bom resultado. Então, se antigamente as mães tinham muitas perdas fetais, um resultado obstétrico ruim por causa dessa síndrome, este tratamento
são permitidos e fizeram com que mudasse. A maioria dessas mães tem bom, consegue ter um feto vivo, às vezes nasce prematuro, com um pouquinho de baixo peso, mas é um feto que pode ficar muito bem, tá? Só né, uma informação que o SUS ele fornece a enoxaparina para as gestantes com SAF, né, via LME, então agora está mais fácil. É verdade. Aqui alguém está perguntando, mas assim, tem aparecido aqui umas perguntas embaixo, mas eu já acabei de falar, a aspirina pode ser dada até o parto, não deve se suspender, geralmente se suspende uma semana antes da data prevista. Tá? Deixa eu ver, tem alguma outra pergunta assim. Se a paciente se recusar a continuar o imunossupressor depois que engravida, você aumentaria o corticoide para tentar segurar e manter essa remissão? Não, já teve trabalho, isso aí do Gregório Mintz, na década de 80, acho que de 70, 80, falando assim, olha, eu tenho mãe que vai engravidar, então eu vou aumentar, vou deixar com 10 miligramas de prednisona durante a gestação. E não teve diferença na evolução, quem tinha que ativar, né? Mas basicamente assim, se a paciente está bem, mas não quer usar o imunossupressor e ela está bem, você pode acompanhar, só que ela então ficaria acompanhando mais de perto, né? Na gestação, a gente faz o segmento mais de perto do que esta mulher fora da gestação, né? Mas não há uma indicação de que você aumente preventivamente o corticoide, porque o corticoide, como eu disse, dá mais prematuridade, aumenta o risco de diabetes gestacional, aumenta uma série de riscos para a mãe e para feto. E aí é interessante falar também na monitorização, lembrar do complemento, né? Que é uma informação tão importante na gestação, que a tendência do complemento é aumentar na gestação. E qualquer queda tem que ser valorizada. Né? Então, além da questão clínica, lembrar dessa avaliação laboratorial com a avaliação do complemento. Sim, toda mulher, exatamente por isso, precisa ficar seguida com mais frequência e complemento, e o anti-DNA pode ajudar também, né? O anti-DNA estava baixinho, foi subindo, opa, complemento caiu, mais um sinal de alerta, e aí a gente pode, eventualmente, precisar de tomar uma atitude, né? Quais os fatores de risco para osteoporose na gestação? Mulheres com doenças reumatológicas autoimunes estão em maior risco? Foi bem levantada essa pergunta. Na verdade, estou em maior risco. Por quê? Se toma cortisona, corticoide, o corticoide diminui tanto a produção do osso quanto aumenta a destruição óssea. Então, ele age das duas formas, se chama osteoporose induzida por corticoide. Então, mulheres que usam corticosteroide, independente da doença de base, têm um risco aumentado de perda óssea. Na gestação, se não fizermos um suporte bom de vitamina D, cálcio, o bebê também precisa do outro, né? Nós temos que dar um suporte maior, senão também aumenta a perda. E falando em doenças, só para aproveitar o gancho, falar que quem já tem uma osteopenia mais importante, ou quem já tem osteoporose, não deveria usar, ou não se recomenda usar, progestágeno injetável. Sabe aquele para evitar a gravidez, que a gente faz injeção mensal, injeção cada 3 meses? Pois é, a progesterona injetável, como anticoncepcional, não é recomendado nestes casos, porque ele pode piorar a perda óssea. Então, por isso, tudo isso tem que ser, né, cada paciente tem que ser avaliado para ver qual é o melhor método anticoncepcional, se a gente não está em fase boa para engravidar, e tem que levar em conta tudo. A idade, quanto tempo você quer fazer anticoncepção, se tem fatores de risco para outras comorbidades. Aí é osteoporose, né? Então a mulher pode usar, de repente vai estar usando corticoide, vai estar na gestação e até mais do que a gestação, no momento do puerpério, é o momento que a mulher perde massa óssea. Então, amamentação. E não pode tratar, é uma fase da vida da mulher que não vai tratar com bisfosfonatos, com nenhuma droga, né, específica para o osso. Então, lembrar que ficar repleto de cálcio e vitamina D como prevenção. Algumas perguntas aqui, a doutora Nafi, se lembrando também da dosagem do ácido úrico,
principalmente, né, ele aumenta mais na pré-eclâmpsia, então também é uma ferramenta para a gente diferenciar uma nefrite lúpica de uma pré-eclâmpsia, por exemplo, né? E Acho que assim, tem várias coisas que podem ser feitas, né, nessa coisa de diferenciação. Eu fiquei em dúvida se quem está nos assistindo, a maioria, são de leigos ou se são de médicos, né? eu acho que tem, estou vendo aqui vários reumatologistas conhecidos, obrigado pela presença, mas tem pacientes também aqui participando. Porque eu tenho visto algumas perguntas que têm saído aqui, que são perguntas provavelmente de leigo, né? Então, eu tenho respondido mais para eles. Mas, sem dúvida, e mesmo assim, tem situações onde é muito difícil, né? Saber. E, às vezes, o que acontece? A natureza não fez assim, você tendo isso, não pode ter isso. Você pode ter as duas coisas. Então, a gente tem casos que são mais complexos. O paciente tem lúpus, entrou em atividade, portanto, tem uma nefrite lúpica, e, em cima disso, ainda faz uma pré-eclâmpsia, né? Então, é bastante complexo essa situação. Aqui, já aproveitando a questão da anticoncepção, uma paciente perguntando se pode usar DIU. Pode. DIU é maravilhoso para quando... Assim, é anticoncepcional a longo prazo, né? Porque não pode usar DIU e falar assim, eu quero engravidar o ano que vem, mas eu vou ter 6 meses de DIU, acho que isso não compensa. Mas DIU para anticoncepção a longo prazo é a melhor opção de anticoncepcional. Ele pode ser usado com progesterona, porque aí a progesterona só faz o efeito no útero, né? Aumenta a segurança, quer dizer, engravidar com DIU com progesterona, né? É praticamente zero a chance. E não faz efeitos maléficos para a mãe. Alguns se preocupam um pouco, falando, mas será que aumenta risco de infecção, porque eu estou usando imunossupressor? Existe essa preocupação, né? Mas isto, em estudos e na vida real, não tem se mostrado preocupante. Quer dizer, o número de infecções, de complicações pelo DIU não existe praticamente. Então, não existe, mas são muito raros. Então, a melhor anticoncepção a longo prazo é usar DIU, de preferência, então, com progesterona, né? E o não uso do DIU, antigamente tinha para anulir, né, que era difícil, mas agora tem o DIU pequenininho, dá para usar. Eu acho que é uma droga, é uma anticoncepção muito segura. Ele é segura para evitar a gravidez e é segura para a mãe, né? Acho que tem algumas coisas só que podem, sim, quando a paciente tem plaquetopenia, tem sangramento, ou está tomando anticoagulante e às vezes não consegue manter uma boa anticoagulação, pode ter um sangramento maior, isso é verdade, né? Mas por isso que nesses casos a gente prefere o DIU com o progesterona, porque daí não sangra e não tem esse problema da plaquetopenia. Com qual frequência devemos pedir os exames na gestação, como complemento e anti-DNA? Depende do paciente. Paciente que está ativo ou que acabou de sair da atividade, aquele paciente que tem um risco maior de reativar na gestação, eu faço controle mensal, né? Mas no guideline, paciente que está inativo, paciente que está bem, é sugerido controle trimestral. Então, acho que depende de cada caso. E aqui pergunta fora do lúpus, né? Paciente com síndrome antissintetase, pode engravidar se estiver estável? Pode, né? A síndrome antissintetase, então, para quem não sabe, é uma miopatia inflamatória associada à presença de anticorpos mais específicos da miosite, e ela é tratada como qualquer doença autoimune, né? Então, ela vai tomar imunossupressor, vai tomar corticoide, eles tomam bastante corticoide também, mas pode engravidar desde que o remédio que ela esteja tomando não seja teratogênico, que pode ser usado na gravidez, né? Agora, se ela também tem que levar em consideração quanto essa síndrome deixou de sequela, quer dizer, principalmente a parte pulmonar, né? Se ela tem problema cardíaco, se ela tem problema pulmonar. Então, isso pode, se tiver sequelas, pode limitar. Mas se não tiver sequela e estiver bem, pode engravidar normalmente, né? Com todos esses cuidados que a gente falou das medicações.
Paciente com SAF que pretende engravidar, é melhor manter o Marivan até engravidar ou já trocar para Clexane antes? Tá. Não tem que trocar antes, na verdade, porque o efeito teratogênico não é assim, engravidou na semana seguinte já está fazendo mal. Não, né? Dá tempo. O que a mulher que está fazendo isso pode fazer é ficar de olho no ciclo, atrasou um pouco, então vou fazer o teste não da urina, mas no sangue para tentar fazer um diagnóstico precoce. Mas não precisa ficar trocando antes, até porque você pode engravidar em 2 meses, 3 meses, ou pode levar 6 meses, 8 meses, né, para engravidar. Você vai ficar tomando o anticoagulante injetável muito tempo antes, então não precisa. Quando engravidar, troca. Lembrando que é importante, né, nessa recomendação que a mulher tenha um ciclo regular, porque o Marivan ele é teratogênico a partir da 6ª semana de gestação. Sim. Então, para quem tem ciclo regular, se não for tirar o Marivan, é mais seguro fazer teste de gestação todo mês, né? Isso. Essas são outras coisas, né? Que tem o ciclo, não sei quando que eu tô, né? Quando eu vou menstruar. Então, por isso que quando está regular, quando tem um atrasos pequenos, você já faz o teste. De sangue, não de urina, você pode fazer. Mas aí, quando é irregular, você pode fazer toda semana, todo mês, e aí ficar tranquilo, usando o Marivan e fazer o teste com periodicidade. Paciente com espondilite pode engravidar? A espondilite poderia estar impedindo de conseguir implantar embriões na FIV? Não, a espondilite em si não, mas existem alguns estudos dizendo que alguns anti-inflamatórios que se usam, né, então espondilíticas, que são as mulheres, que usam regularmente anti-inflamatório, isto poderia, pelo menos na teoria, atrapalhar a anidação, quando o óvulo tem que fazer o seu ninho dentro da placenta para poder se formar lá dentro. Então, existem algumas dessas colocações, mas a espondilite em si não impede a gravidez, né? E pode engravidar, até aí segue as mesmas regras que a gente falou do uso do anti-TNF, a preferência é certolizumab, mas pode ser usado os outros até a 20ª semana, depois tentar trocar. A atividade de doença pode dificultar gestação, né? Mas se o paciente a gente vai liberar para engravidar quando estiver fora de atividade de doença, né? Sim. Uhum. Então tá bom. Vamos ver aqui. É possível guardar óvulos e o espermatozoide? Quando isso é indicado? É possível guardar óvulos, espermatozoide, e vou dizer que os homens têm muito mais facilidade, né? Guardar espermatozoide é tranquilo, né? E põe lá, congela e fica. O óvulo já é mais complicado. Por quê? Para você conseguir extrair óvulos, para você guardar, você normalmente não extrai só um óvulo, você tenta fazer uma superovulação, quer dizer, estimular vários folículos a maturar e formar o óvulo para depois ser coletado. Então, essa mulher tem que ser estimulada com hormônio, depois tem que captar estes óvulos, impedir que o endométrio fique espessado, né? Exatamente porque você vai ter que coletar e não deixar engravidar. Mas é possível, só que o resultado aí também é outra história, né? O resultado do óvulo, que é congelado, chama criopreservação, nem sempre é tão fácil depois fazer. Agora tem melhorado bastante, né? Então, que as clínicas de fertilização têm tido uma resposta um resultado muito melhor agora do que há 20 anos atrás, certamente, melhorou muito. Mas ainda não dá para garantir, né? Não é garantia, até porque você consegue poucos óvulos para guardar, né? 1, 2, 3, 4, 6 óvulos para guardar, é o que se consegue fazer. E depois, o grande problema não é só isso, guardar os óvulos. É que um dia você tem que estar, que essa paciente tem que estar bem para fazer todo o processo para fazer a implantação, né? Quer dizer, depois que faz a fertilização in vitro, você implanta, né? Então, não é uma coisa, assim, tão banal. É uma coisa que... Por isso que eu acho que as mulheres que estão falando, vou engravidar quando estiver perto dos 40, não.
Se você está pensando em engravidar, se você está bem, então já planeje uma gestação, porque não é tão assim banal você falar, vou guardar meu óvulo e depois eu engravido aos 40. Nem sempre é tão fácil, né? Mas tem muitas mulheres fazendo isso agora. Se elas são sadias, tem menos complicações, né? Se elas são pacientes que já têm doença, então acho que essa coisa de quantos anos eu tenho, quanto eu tenho ainda de fertilidade, pode ser conversado com o obstetra, pode ser estudado de folículos, número de folículos, pode ser dosado os hormônios, exatamente que podem me dizer quanto tempo eu tenho de vida útil fértil, né? O quanto eu tenho. Então, acho que isso é tudo, pode ser muito bem, deve ser muito bem conversado. O médico, o reumato e o obstetra, gineco. Tem uma pergunta aqui também, quais heparinas podem ser usadas na gestação? Na verdade, eu chamo de heparina de baixo peso molecular, enoxaparina, né? Enoxaparina é o que mais a gente usa, mas pode ser usadas outras heparinas de baixo peso molecular. Acho que não tem nenhuma que seja contraindicada. Estamos acabando aqui nos nossos últimos 5 minutos. Foi uma live de muito sucesso, né? Praticamente 100% do tempo com mais de 100 pessoas, bastante tempo com 120 pessoas assistindo. Vamos para a nossa última pergunta. Pode usar o anti-TNF na amamentação? Na amamentação pode ser usado sim. Eu até estava com uma tabelinha aí falando de coisa, mas assim, o anti-TNF não é contraindicado na amamentação, né? Acho que ela está como liberada sem problema na amamentação. Eu estou até com uma tanto infliximab, né? Tanto o infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab são permitidos na amamentação, tá? Só lembrando aquele detalhe, a mulher que usou na gestação, né? O bebê tem a questão das vacinas, principalmente com BCG, e não deve ser vacinado com BCG logo que nascer, né? Tem que esperar um pouquinho. Isso tem que ser dito para neonatologista lá, né? Para o médico que vai receber esse bebê, tem que ter esses cuidados todos, inclusive, embora não seja tanto, né? Infecções, em pacientes que usam imunobiológico, mesmo os imunossupressores, a gente tem que ficar com um cuidado maior na observação dessa criança depois que nascer, né? É interessante que eu não sabia que tanto tempo esses anti-TNF duram no sangue desse bebê. Eu acho que né? Sempre queria agradecer a presença de todos. Esse tema sempre é muito importante. É importante a atualização, porque sempre nós temos informações novas para ter mais segurança, né? Tem muito medicamento novo. Então, é importante essa atualização. Queria agradecer a presença da professora Emília e agradecer a presença de todos aqui, né? Nessa noite, falando sobre esse tema que é tão importante. Muito obrigada, Luciana. E assim, realmente falando que como eu já falei dos 40 anos, como mudou o que nós conhecemos da gravidez e da doença nessas últimas décadas, né? Então, é muito importante os médicos fiquem sempre atualizados e a experiência com drogas novas, drogas que a gente não... No começo, quando apareceu o anti-TNF, a gente ficava com muito medo de usar, né? Porque não era desconhecido. À medida que se usa, que a experiência da vida real é transmitida aí, tem vários coortes com vida real, com milhares de pacientes, isso a gente vai acumulando experiência de casos, depois nós vamos perdendo esse medo. Mas é fundamental essa atualização, como você disse, Luciana. Muito obrigada para todos pela presença e para você, Luciana, e pela SPR, parabéns por essas atividades. Boa noite, pessoal. Boa noite.